Depois a gente transfere para o Zé. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. É uma honra estar aqui nesse congresso da FETRAF, sendo convidado da direção, praticamente com a minha companheira e amiga irmã Vivian. Nós estamos em casa, e os colegas de trabalho, Jackson, Marcel, Kaique, representando aqui a secretária Elizabeth e o superintendente Luiz Almeida, onde no dia de hoje e amanhã nós iremos apresentar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar através da SDR, né? Vamos falar do Garantia Safra, do PA, do PENAI, do crédito e demais políticas, do ATE principalmente, e do fomento, que é uma parceria com o governo federal. Mas não vou me alongar muito, porque tem um companheiro aqui de Brasília para as informações, e amanhã nós abordaremos profundamente essas temáticas. Obrigado. E agora, dando continuidade a mais informação de políticas públicas, o companheiro José Henrique. Obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado à FETRAF pelo convite. Obrigado à Vivian por também articular a minha vinda aqui novamente à Bahia, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos usar aqui o tempo falando um pouco sobre o Plano Safra. Cumprimentar aqui meu colega Jackson também, que é uma referência aqui na assistência técnica e extensão rural da Bahia. Acho que vocês estão muito bem representados, né? Com Vivian e Edmilton diretamente lá no MDA, Jackson aqui na Bahia até, Fábio também. Bom, nós estamos agora no mês... Elisângela? Josana e Elisângela, tudo bem com vocês? Prazer revê-las também, né? A responsabilidade aumentou agora aqui, né? A responsabilidade aumentou agora. Bom, nós estamos encerrando o mês de maio, nós vamos entrar no mês de junho, que é o último mês do Plano Safra vigente, o Plano Safra 25-26. Então, os planos safras da agricultura familiar vão de 1º de julho de um ano até 30 de junho do outro ano. Então, estamos encerrando agora, né, o mês de junho, só temos mais um mês do Plano Safra atual. E aí, como eu disse anteriormente, nós estamos na construção do Plano Safra 26-27. Então, o nosso 4º Plano Safra que a gente vai lançar depois da recriação do MDA, depois do retorno do presidente Lula ao governo do nosso país. Acho que eu consigo passar aqui, né? Vamos lá. Bom, eu queria... isso faz parte daquilo que a gente conversou anteriormente, da nossa estratégia, inclusive num ano tão determinante, tão importante para a agricultura familiar, que é esse ano de 2026, um ano eleitoral. E por mais que a gente tenha feito tantas coisas boas, a gente vai ver aqui através dos números, a gente ainda, e isso faz sentido, né? Melhorar, a gente precisa melhorar lá na ponta a percepção do nosso agricultor familiar em relação a todas as políticas públicas que reconstruímos. Tá certo que é relativamente pouco tempo, né? Nós estamos falando de junho de 2023 para frente, que é quando começou o nosso Plano Safra da Agricultura Familiar. Lembrando que o Plano Safra da Agricultura Familiar ficou sem existir de 2016 até 2022. Não tivemos nesse período um Plano Safra da Agricultura Familiar, desde o golpe até o final do governo do Inominável, que acabou sendo preso por tudo que fez de errado no país, né? Então nós não tivemos Plano Safra da Agricultura Familiar nesse período. Retomamos o Plano Safra 23-24, que começou em 1º de julho de 2023. Então, esses dados são dados públicos, inclusive muitos acadêmicos têm feito estudos acerca desses dados, são dados que estão disponíveis, né, para todo mundo acessar. Para vocês terem ideia, nós estamos comparando aqui o Plano Safra 25-26 com o Plano Safra 24-25, mesmos períodos. Aqui nós já estamos falando de julho, estamos comparando julho a abril, ou seja, só está fora aqui o mês de maio, porque ainda não acabou, e o mês de junho, que a gente ainda tem. Então são 10 meses de Plano Safra atual com 10 meses do Plano Safra passado. Plano Safra que a gente já tinha conseguido muitos avanços.
Ainda assim, perceba que a gente conseguiu avançar um pouco mais, crescemos em 26% o número de contratos, crescemos em 10% o valor, estamos chegando em 60 bilhões de reais efetivamente aplicados nos financiamentos no âmbito do Pronaf. Quando a gente olha, e aqui Urbano, dá para ver esse destaque que tem a região Nordeste, e a Bahia é o estado com o maior número de contratos e maior número de financiamentos na região Nordeste. A gente cresceu em relação ao Plano Safra anterior. Depois eu tenho um slide que eu quero trazer destaque para vocês lá no final, que compara o nosso Plano Safra atual com o último Plano Safra do governo anterior, para vocês terem uma ideia da magnitude e da diferença existente com a ênfase dada às políticas públicas da agricultura familiar do governo do presidente Lula em relação ao governo anterior. Aqui a gente está comparando 25-26 com 24-25, ou seja, já comparando planos safras com avanços, né? Ainda assim, a região Nordeste é o destaque, né? A gente ultrapassou 1 milhão de contratos aqui na região Nordeste, ultrapassamos os 12,6 bilhões de reais. Nas outras regiões, esse era um dos objetivos da retomada do MDA, era distribuir melhor o crédito do Pronaf nas regiões do país. A região Norte foi outra região que a gente se dedicou também bastante a avançar nos créditos do Pronaf. Então há um crescimento importante, né, de 84% no número de operações, 20% no valor. A única região com redução de volume e de contratos é a região sul do país. No entanto, essa mesma região, a região sul, ainda responde por quase metade do volume de recursos de todo o Pronaf. Então, os 3 estados do sul, vocês podem perceber ali, nós acabamos de executar 59 bilhões, 27,7 bilhões foram para a região sul, então quase a metade do volume de recursos. De qualquer forma, há uma distribuição muito melhor do recurso do Pronaf. E há também um esforço por parte do MDA desde 2023 em melhorar determinadas linhas de crédito. Por exemplo, o Pronaf A e o Pronaf AC, a linha de crédito feita para assentados da reforma agrária, beneficiários do crédito fundiário, indígenas e quilombolas. Percebam ali, que nós estamos falando de um crescimento, nós praticamente triplicamos o número de contratos e quase quadruplicamos o volume de recursos. Então agora nós estamos falando de 1,7 bilhões de reais, 1,7 bilhão de reais aplicados especificamente para Pronaf A, que envolve os assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas. Então esse número é muito significativo. Nós passamos a ter de fato o Pronaf chegando nos assentamentos. É claro que isso demonstra o quanto nós precisamos avançar. Nós estamos falando de 1 milhão de assentados em todo o país. A Bahia é um estado com muitos assentamentos da reforma agrária. Então ainda temos muito a avançar, mas certamente estamos no caminho certo, reforçando essa linha de crédito. O Pronaf B, que é o nosso microcrédito, a gente fez algo que, quando a gente iniciou em 2023, a gente não tinha ideia se conseguiria ou não. Quando a gente assumiu em 2023, o volume de recursos para financiar cada família no Pronaf B era de R$6 mil. O último plano safra, 22-23 do governo anterior, o limite do Pronaf B era de R$6 mil. Jackson vai se lembrar disso. Hoje, em 25-26, o plano safra 25-26, o limite de financiamento no Pronaf B para cada unidade familiar pode chegar a mais de R$50 mil. Quando a gente inclui o Pronaf B Agroecologia, o Pronaf B Quintais Produtivos, um crédito específico, nesse caso, para as mulheres daquela unidade familiar, os quintais produtivos, é só para a mulher, R$20 mil, R$20 mil para a produção agroecológica para a unidade familiar, R$8 mil para o jovem daquela unidade familiar, são 48 mil, e mais R$5 mil, uma novidade desse plano safra, para melhorias sanitárias daquela mesma unidade familiar. Então, a mesma unidade familiar, que só podia acessar 6 mil lá no início de 23, essa mesma unidade familiar hoje pode acessar 53 mil reais. E, obviamente, a gente quer continuar com esse crescimento do microcrédito para, justamente, Urbano, fazer essa transição. Com 6 mil reais era difícil acreditar que uma unidade familiar pudesse se reestruturar para ir avante. Com 53 mil reais já dá para pensar em uma estruturação ao ponto dessa unidade familiar deixar de ter renda bruta anual de só 50 mil reais, que é
o que é o limite para enquadrá-la no Pronaf-B. Então veja, o limite de renda de enquadramento hoje é menor do que o volume de recursos que a gente disponibiliza para aquela família. Porque qual é o objetivo? E aí eu estou dialogando diretamente com o banco. Que essa família possa acessar as outras linhas do Pronaf e não apenas o microcrédito. Ela vai ter condições de acessar outras linhas do Pronaf a partir do momento que ela se estruturar com esse volume de recursos. Isso deu muito certo, percebam. Nós estamos falando de 8,6 bilhões de reais aplicados. Quando a gente compara com o plano safra anterior, que já foi um recorde de aplicação no Pronaf-B, a gente ainda cresceu 50% nesse plano safra, porque foi nesse plano safra que a gente lançou, e eu vou mostrar um dado ali na frente para vocês. Tem um peso enorme da diretora Vivian nessa política pública, que é o Pronaf-B Agroecologia. É uma novidade desse plano safra, foi criado em 25-26, que permite os agricultores familiares do Pronaf-B acessarem um crédito para agroecologia ou transição para agroecologia com um limite maior, um limite de R$20 mil nas mesmas condições, com bônus de adimplência, que na região Nordeste pode variar de 20% a 40%, com taxa de juros de 0,5%, com prazo de reembolso de 3 anos. A diretora de agroecologia, porque a diretoria da Vivian é de inovação e transição para agroecologia, é responsável fortemente por essa conquista. Então, uma conquista baiana, né? Uma conquista baiana, o Pronaf-B Agroecologia e as políticas da agroecologia. Crescemos também nas outras linhas especiais do Pronaf, o Pronaf Bioeconomia, o Pronaf Agroindústria, o Pronaf Floresta, o próprio Pronaf Semiárido, que é uma estratégia, Urbano, a essa transição do Pronaf-B para o Pronaf Mais Alimentos ou o Pronaf Custeiro, passar logo depois para o Pronaf Semiárido, porque o limite do Pronaf Semiárido dialoga com essa transição. E aqui nós estamos falando de uma linha especificamente para a convivência com a região semiárida. Outro aspecto que a gente se esforçou muito foi no crescimento dos financiamentos para os jovens e para as mulheres. As mulheres, nós fizemos um grande trabalho no âmbito do Pronaf, criando, por exemplo, linhas específicas do Pronaf-B, melhorando o Pronaf Mulher, de tal forma, melhorando condições no custeio e no investimento quando é a mulher da unidade familiar acessar o crédito. Separamos um limite específico para a mulher, para não ter disputa com o crédito da família, que majoritariamente era tomado pelo homem. Então a mulher tem o seu limite específico, a sua linha específica, sem competir com os outros limites. Isso nos permitiu avançar também, percebam, olha, hoje nós estamos falando de 41% dos contratos no âmbito do Pronaf como um todo sendo realizados por mulheres. No Pronaf-B, em função, por exemplo, do Pronaf Agroecologia, esse percentual é de 54%. Então, 54% na safra atual dos contratos no âmbito do Pronaf-B são realizados pelas mulheres. Então, é majoritariamente contratado pelas mulheres. Há também um crescimento dos jovens, né, nesses percentuais, passando de 15 para 18, passando de 13 para 14, indicando assim que quando a gente direciona a política pública, ela pode ter resultado e efeito. Muito fortemente a gente ouve as críticas em relação ao Pronaf financiar as commodities, né? O Pronaf financia boi e soja. Na região Nordeste, essa dinâmica é bem diferente. E no Brasil como um todo, a gente fez um esforço desde 2023 para também mudar essa dinâmica. É claro que a bovinocultura tem o seu papel muito importante na agricultura familiar. Quando a gente fala em bovinocultura, a gente está falando também da produção de leite, que é um dos alimentos primários da nossa mesa. E quando a gente olha os resultados, a gente percebe que, embora a gente não tenha enfraquecido o financiamento do Pronaf para a atividade de bovinocultura, por exemplo, a gente conseguiu crescer no financiamento para hortaliças, no financiamento para frutas, para pesca e aquicultura, para avicultura. Olha no caso do leite, são 10,5 bilhões de reais só para a cadeia produtiva de leite no âmbito do Pronaf. Então, quando a gente fala em bovinocultura, no caso do Pronaf, nós estamos falando de mais de 60% para a produção de leite. Então sobra pouco, né, para a tal bovinocultura de corte, na produção de carne. Um crescimento importante na sociobiodiversidade, aqueles produtos da sociobio com taxas de juros menores. Essa linha é financiada hoje no custeio e no investimento com taxa de juros de 2% ao ano, né?
E aqui o dado que eu queria trazer para vocês, que a Vivian, né, posso dizer que é uma responsável direta nesse resultado. O Pronaf, não o Pronaf Agroecologia, mas a agroecologia dentro do Pronaf. Porque isso é muito importante, porque quando a gente olha a linha do Pronaf Agroecologia, e isso eu tenho feito um diálogo muitas vezes com muitos acadêmicos que têm feito artigos, né? E é bom a gente explicar isso também no nosso meio. O Pronaf Agroecologia é uma linha de investimento. Então, só se financia investimento. Mas o produtor agroecológico da agricultura familiar ou em transição para a agroecologia, ele só faz investimento? Não, ele também faz operação de custeio para produção agroecológica e transição para a agroecologia. Então, esse dado aqui é o dado que reflete o quanto a gente avançou, Josana, na agroecologia dentro do Pronaf. Se olhar só uma linha, o resultado fica distorcido, né? Fica equivocado. Então, quando a gente olha a agroecologia dentro do Pronaf, veja, nós passamos de 1.008, tá errado isso aqui, eram 18 mil operações. Esse ponto tem que estar aqui. Eram 18 mil operações lá em 22, 23. No plano safra atual, são 82 mil operações, 83 mil operações. Lá em 22, 23, eram 38 milhões de reais destinados à agroecologia do Pronaf. No plano safra, quase 550 milhões. Vejam o quanto a gente avançou em termos de número de contratos e em volume de recursos para agroecologia e transição para agroecologia. Henrique, tem muito mais para avançar e eu concordo plenamente. Mas aqui é um indicativo claro que a gente deu o primeiro, talvez o segundo passo nessa direção. E se a gente continuar, a gente vai dar os próximos passos, porque a gente quer de fato fortalecer essa fortaleza da agricultura familiar, que é a produção agroecológica e em transição para a agroecologia. É a agricultura familiar que faz a produção agroecológica e transição para a agroecologia. Com isso, para isso, a gente obviamente teve que fazer muitas alterações no crédito, na estrutura do crédito, e a gente fez ouvindo vocês. Essa demanda foi trazida por parte dos agricultores familiares, para facilitar as contratações, como o Urbano colocou bem, porque para o banco e para qualquer banco é muito cômodo financiar aquilo que dá menos trabalho. O que é mais fácil? Fazer um contrato de 10 mil reais, fazer um contrato de 100 mil reais ou 10 contratos de 10 mil reais? É muito mais fácil o banco contratar uma só de 100 mil. É muito mais fácil contratar para produzir uma commodity do que fazer um contrato para produção agroecológica, porque exige um nível de análise melhor, precisa avaliar o projeto. Então os bancos, eles de fato, e o Urbano tem razão, se acomodam, querendo fazer aquilo que é mais fácil. Mas não é o que é mais fácil que é mais importante para a agricultura familiar. Então a gente precisa sim, a gente fez isso desde 2023, pressionar as instituições financeiras para financiar as atividades da agricultura familiar. O plano safra territorial, que o Nordeste, eu enfatizo, sai na frente, reflete exatamente essa diferença. Tem lá mais de, acho que hoje são, pode ser que eu erre aqui, mas devem ser mais de 25 modelos produtivos que vão estar incluídos no plano safra territorial do Nordeste, incluindo as regiões específicas. Então, na região do Sisal, tem atividades produtivas predominantes da agricultura familiar que a gente quer que o banco financie. Nas regiões de horticultura, a gente quer as atividades predominantes naquela região. Então, esse trabalho que o Humberto, inclusive, está encabeçando na região Nordeste, focaliza as atividades produtivas locais. Então a gente quer mudar novamente esse patamar de financiamento e o Nordeste vai sair na frente porque vai ser o primeiro que vai ter de forma estruturada um plano safra territorial, né? O pessoal da Bahia até também está muito envolvido nessa construção. Depois, os tipos de beneficiários. Novamente a gente queria dar ênfase para públicos especiais dentro do Pronaf. Então a gente viu o resultado nos povos indígenas, nos pescadores artesanais, nos extrativistas, nos quilombolas, aumentando o crédito para esses públicos específicos. Por que isso é tão importante? Embora os números ainda sejam pequenos, por exemplo, são 100 mil, hoje nós estamos falando de 100 milhões aplicados no Plano Safra, especificamente para os povos indígenas.
Lá em 22, 23, esse dado aqui está comparando 24 e 25, então o crescimento em relação ao ano passado foi de 66% e 84%. Mas quando a gente compara com 22 e 23, esse crescimento é de mais de 1000%, porque não financiava nada no Plano Safra 22 e 23 para povos indígenas. Isso mostra que tem jeito de fazer. E se a gente se esforçar enquanto representação dos agricultores familiares, governo federal e as instituições financeiras, tem como fazer, porque a gente está fazendo, está chegando, ainda que pouco ainda, mas é possível chegar, então a gente tem que crescer. Veja no caso dos pescadores artesanais, veja o caso dos quilombolas e dos próprios extrativistas. Então há como fazer, a gente está mostrando que dá para fazer e a gente vai continuar avançando para esses públicos específicos. Um outro grande objetivo do Plano Safra era a questão da tecnificação e mecanização, diminuir a penosidade no campo. Isso dialoga também com o que a gente viu no crescimento dos jovens no Pronaf, porque jovem só vai ficar no campo se ele encontrar melhores condições do que os pais deles encontraram. Não adianta a gente se iludir que o jovem vai ficar nas mesmas condições que os pais estiveram no campo. Por isso é que a gente precisa trabalhar na questão da tecnificação, da redução da penosidade no campo. De novo, aqui tem um dedo importante, um dedo não, eu diria a mão, o braço, né, a massa cinzenta da grande diretora Vivian, porque também a inovação está lá na diretoria dela. Então ela ajudou muito na construção do financiamento para máquinas adaptadas à agricultura familiar. Essa era uma outra dificuldade no início de 2023. Os bancos financiavam só tratores, e os tratores de 80 cavalos. Esses tratores são grandes demais, especialmente para a realidade da maior parte das propriedades da região Nordeste. Então a gente teve que fazer também uma mudança grande em relação às máquinas. Veja, nós saímos de 238 mil operações na safra passada, que já foi um crescimento recorde, para 325 mil operações na safra atual. Alcançamos um montante de 12,4 bilhões de reais só para financiamento de tecnificação e mecanização para os nossos agricultores familiares. E aí estamos falando de tratores, implementos agrícolas, até eletrificação rural, que é uma outra questão que avançou muito. Aqui na eletrificação rural a gente tem principalmente energia solar fotovoltaica, então uma energia boa para a agricultura familiar. E aqui já chegando ao fim dessa apresentação, é óbvio que eu quero também dialogar com vocês em relação a algumas dúvidas que eventualmente vocês tenham, mas esse e o próximo gráfico é um gráfico que nós, como defensores da agricultura familiar, temos que ter especialmente nesse ano tão decisivo para a agricultura familiar. É um ano decisivo para o Brasil e também um ano decisivo para a agricultura familiar. Porque a continuidade das políticas públicas para a agricultura familiar, se fortalecendo ano após ano desde 2023, só vai ser possível se a gente conseguir avançar com a permanência do nosso presidente Lula no governo federal. E eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque como servidor público de carreira, eu estava lá durante os períodos em que a gente não teve atenção devida para a agricultura familiar, embora continuasse trabalhando na política pública do Pronaf. Então veja, esse é um dado que a gente precisa ter em mente, esse é um dado que a gente precisa demonstrar, que a gente precisa conversar com as pessoas. 22, 23 eram pouco mais de 1.200.000 operações. Na safra atual, mais de 1.800.000 operações de crédito no âmbito do Pronaf. Então são 52% de crescimento. Quando a gente olha os CPFs distintos, a gente chega nesse mesmo percentual. A gente aumentou em 50% o número de agricultores familiares acessando o Pronaf em apenas 3 planos safras. 23, 24, 25 e 25, 26. Em relação ao volume de recursos, nós crescemos quase 30%. Então, passando de pouco mais de 46 para quase 60 bilhões de reais. Quando a gente olha a distribuição no país, vejam aqui a região Nordeste e a Bahia como destaque, né?
Lá em 22, 23 e agora para 25, 26, nós crescemos em 144% o volume de recursos, mais que dobramos, então alcançamos os 12,6 bilhões de reais. A região Nordeste passou a ser a segunda região em volume de recursos. Crescemos em mais de 100% o número de operações. Então, na região Nordeste, a gente praticamente dobrou o número de operações e, consequentemente, a inclusão de agricultores familiares no PRONAF em apenas 3 anos, 23, 24, 24, 25 e 25, 26. Há também um importante crescimento na região Norte, né, que precisava também e precisa. Crescemos na região Centro-Oeste, na região Sudeste, e a única região onde há um decréscimo é, de fato, na região Sul. Aqui na região Sul há um peso importante de um ajuste que precisamos fazer em um outro programa de responsabilidade do MDA, que é o PROAGRO. Essa região, historicamente, é a região que mais consome recursos do PROAGRO, que é o seguro da agricultura familiar. Há um crescimento importante aqui na região Nordeste, especialmente na região do Cealba, né? Sergipe, Alagoas e Bahia. Mas aquela é uma região que utiliza muito do PROAGRO. Como a gente teve que fazer muitos ajustes, porque entre 2016 e 2022, esse foi um dos programas literalmente abandonados. E, consequentemente, o gasto desse programa chegou a 10 bilhões de reais em 2023. Gasto do PROAGRO. Então tínhamos ali uma distorção enorme em termos de risco moral, em termos de mau uso do recurso público, em exploração do governo público, do dinheiro público de forma errada. Então, quando assumimos em 2023, o que a gente fez? Reparou o programa. Isso significou tirar do PROAGRO e, consequentemente, do crédito do PRONAF, muitos agricultores familiares que na região Sul faziam mau uso do programa. A redução em número de operações é especialmente explicada por esses ajustes que fizemos no PROAGRO ali na região Sul. A gente quer um programa forte, um programa de seguro da agricultura familiar, especialmente importante para todas as regiões do país, porque não é só a região Sul, mas todas as regiões do país sofrem com as alterações climáticas. E hoje a gente pode dizer, em 2026, que a gente tem um programa ajustado para atender toda a agricultura familiar. E eu encerro dizendo para vocês da importância de que a gente possa ter de forma muito rápida, né, ao nosso alcance essas informações, para a gente dialogar lá na nossa base, explicar a importância da gente continuar avançando com as políticas públicas da agricultura familiar, articuladas. O crescimento do crédito se deve a um fortalecimento da ATER, e a Bahia é um exemplo nisso, né? A Vivian vive me dizendo, o estado da Bahia tem mais recursos para a ATER do que o governo federal inteiro, e é verdade, né? Então a ATER é muito importante. É importante as compras institucionais, elas se conectam com o crescimento do crédito. É importante o fortalecimento das políticas de proteção, o seguro da agricultura familiar, o Garantia Safra, a transição agroecológica, tudo isso se conecta para a gente ter esses resultados. Então é importante a gente tê-los de fácil acesso para a gente conversar lá na nossa base. A percepção de que as políticas públicas estão chegando lá na ponta, ela precisa aumentar.